Olá, estamos mais uma vez no nosso encontro do programa Terra, Meu Amor. Hoje nós temos um convidado muito especial. Trata-se do professor Ricardo Minotti, sobre quem eu falarei o currículo em seguida. Bem-vindo, Ricardo, ao nosso encontro. Seja muito bem-vindo, como sempre, Ricardo. Eu vou começar com um poema e que tem a ver com o que a gente vai tratar hoje. E o nosso convidado para trazer poesia é ninguém menos do que o Mário Quintana. E ele diz assim: deixa-me ser o que sou, o que sempre fui, um rio que vai fluindo, e o meu destino é seguir. Seguir para o mar onde tudo recomeça, onde tudo se refaz. Então eu trouxe esse poema para nos inspirar nesse encontro de hoje, onde nós temos uma pauta especial, que é sobre água. Água e cidadania, água e cuidado, água e políticas públicas, água e compromisso, água e vida. Então, eu vou primeiro ler o currículo do nosso querido convidado, Ricardo Minotti, já adiantando a vocês que vocês vão beber na fonte de grande sabedoria. Então, o Ricardo, ele é professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, vinculado ao programa de pós-graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos. Doutorando da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, na área de modelagem hidrológica de bacias hidrográficas e estágio pós-doutoral na Universidade de Adelaide, na Austrália. Na área de simulação preditiva do florescimento de cianobactérias em sistemas lacustres. Ricardo foi consultor do Ministério do Meio Ambiente entre 2007 e 2009, atuando no Programa Nacional de Revitalização de Bacias. Ele é o representante da Universidade de Brasília no Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Rio Paranaíba, no Distrito Federal, e seu atual presidente. Ele atua na área de extensão universitária, como membro do Grupo de Desenvolvimento Comunitário em Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do curso de Engenharia Ambiental da UNB. Então, Ricardo, que maravilha que você está conosco para nos trazer todos esses seus saberes. E eu, para te passar a palavra, vou trazer uma pequena reflexão. O poema do Quintana nos fala dos ciclos da água, desse processo de transformação. Eu sou rio, eu vou para o mar, eu vou me refazer, né? Então, nós temos um contato com a água que é um contato visceral, orgânico, um compromisso com a vida. Como que nós humanos podemos manifestar esse cuidado num momento delicado, planetário que nós estamos vivendo, Ricardo? Olá, Regina. Gostaria de cumprimentar a todos e todas que estão nos assistindo. Primeiramente, dizer que estou muito feliz de estar nesse programa. Esse programa que já começa, né, outros já mencionaram, eu vou mencionar também, com essa imagem linda, né, de uma mão segurando o nosso planeta, cuidando desse planeta, que deveria ser uma imagem que nós todos carregamos dia após dia, cuidar do nosso território, entendê-lo, né, e antes, e cuidar, para poder cuidar e diminuir um pouco a nossa pegada aqui, né, como dizem meus estudantes, né. E, Regina, primeiro eu gostaria de dizer que eu começo muito emocionado aqui, porque o Mário Quintana é um dos poetas que eu mais gosto, e aí, né, até eu gostaria de citar outra passagem dele, né, que é a história de que nunca des ou dê um nome a um rio, né, que é sempre outro a passar, né. Então essa, acho que tem tudo a ver também com o que você me perguntou aí sobre essa história do ciclo da água, né, e que o Mário Quintana lembrou em outro poema, e a história de como, né, como a gente entender um pouco melhor esse recurso, como cuidar mais dele. São várias frentes aí, né, Regina, de análise. Uma delas, a gente pode, daqui a pouquinho, a gente conversa um pouco sobre a gestão de recursos hídricos, né, a gestão das águas. Mas eu queria começar dizendo que eu fui acometido com a Covid agora em julho passado. Na época, eu tive uma amiga que me indicou para eu assistir uma série televisiva aí, né, que chama One Strange Rock, né, que é uma rocha estranha, né, uma rocha diferente, né, e assim, no fundo citando o nosso planeta.
e para nós entendermos esse planeta, né, a visão dos astronautas sobre os processos do nosso planeta. E eu queria fazer um paralelo entre o nosso planeta, que tudo está interconectado, interligado, com uma bacia hidrográfica. Quando nós estamos falando do ciclo, né, da água, nós estamos falando também, entendendo a parte terrestre do ciclo da água, que é a bacia hidrográfica. E aí, assim, é fundamental para a gente começar a trabalhar um pouco mais, para cuidar desse ciclo da água, que é tão importante para todos nós e todos os seres vivos do nosso planeta. Nós temos com certeza que entender, né, o que acontece nesse território da bacia hidrográfica. E temos aí problemas que começam a acontecer justamente por estarmos distantes, não entendemos quais são os processos, né, envolvidos na bacia. E onde, aqui temos um exemplo interessante no Distrito Federal, né, como tudo está interconectado. Temos bacias que nascem no estado de Goiás, passam pelo Distrito Federal e depois voltam para o estado de Goiás. Quer dizer, como, né, não podemos gerir as nossas bacias de maneira isolada, como temos que estar juntos e, obviamente, entendendo todos os processos para a gente poder conseguir fazer essa gestão com qualidade. Acho que, assim, inicialmente, Regina, eu queria fazer essas colocações. E aí tem uma série de questões já que a gente pode abordar, os problemas, a gente não conhecer os territórios, a gente não entender o que acontece nas bacias, que eu posso começar citando alguns aqui, alguns casos do Distrito Federal. Podemos seguir nessa linha? Perfeitamente. Ok, então vamos em Maravilha. Eu queria falar um pouquinho nessa falta de entendimento dos casos que acontecem, né, por exemplo, aqui, né, para quem da região aqui do Distrito Federal, do entorno do Distrito Federal, a bacia hidrográfica do Ribeirão Santa Maria, por exemplo, que começa, né, tem a sua nascente aqui no Distrito Federal e depois deságua suas águas no estado de Goiás, passando pelos municípios do Novo Gama, e ali essas águas, então, que já estão, né, com uma carga de poluição, tanto aqui um pouquinho do Distrito Federal, como também um pouco lá de Goiás, e as pessoas tomando banho nessas águas, né, se banhando, utilizando essas águas ainda para recreação, um uso que faziam historicamente, desse ribeirão que é tão bonito, mas infelizmente ele apresenta um grau aí, acentuado agora de poluição da água. Idem acontece aqui, mesmo dentro do Distrito Federal, na bacia hidrográfica do Ribeirão Sobradinho, onde também, historicamente, tem cachoeiras belíssimas e onde a população costumava se banhar, e infelizmente se banha até hoje, mas mesmo as águas estando poluídas, né? Então, por que isso acontece, né? Por que nós deixamos, primeiro, de acontecer essa situação de degradação das nossas bacias hidrográficas, nessa passagem, então, né, do ciclo da água pelo território? Então, esse é um dos problemas que eu vejo, a falta de envolvimento das pessoas. Nós precisamos todos conhecermos o território em que vivemos e podemos conhecê-lo pelo recorte da bacia hidrográfica. Temos outros recortes aí tão bonitos, né? O bioma, né? O recorte do bioma cerrado e outros mais. Mas, assim, podemos utilizar o recorte da bacia hidrográfica e para entender esses territórios que estamos inseridos. E aí, sim, entendendo, nós podemos começar a nos envolver com eles, nos sensibilizar um pouco mais com o que acontece. E aí sim, nós todos juntos, né, trabalharmos para que esses processos parem de ocorrer ou diminuam, né, sua intensidade, que são, em grande parte, os processos que deterioram as águas nas nossas bacias, né. Então, acho que isso é fundamental. Eu começo aqui com essa história da importância do conhecimento e do envolvimento com o nosso próprio território. Eu só queria te pedir para você, nesse recorte da bacia hidrográfica, que você trouxesse para os nossos telespectadores essa visão que você um dia compartilhou conosco, que a bacia hidrográfica é uma expressão da inteligência da natureza e da Mãe Terra. É um desenho de inteligência da sabedoria da Terra. Você podia explicar um pouco isso para nós? No sentido de que... essa é a relação que eu coloquei, né, que está tudo interligado, tudo, né, que nós recebemos, todas as atividades humanas que forem desenvolvidas no território da bacia hidrográfica, todas elas, com as suas interações, estão interagindo com as águas da bacia, e toda essa interação, ela vai acabar recaindo sobre os corpos aquáticos, que são os últimos recebedores, assim, então, desses processos. E aí, consequentemente, né, os corpos aquáticos, eles são um grande indicador de tudo que se desenvolve na bacia hidrográfica e de toda a atuação humana na bacia. Por isso, essa relação tão bonita, né, e por isso que eu chamei a atenção para a história do planeta, né, o planeta é tudo assim, e nós precisamos entender isso, né, e aí, nesse sentido,
o corpo aquático ele representa realmente um indicador de todas as ações humanas nesse território, Regina. Acho que essa era o que era, né, aquele dia a nossa conversa. Sim, exatamente. E aí, Regina, eu estou lembrando aqui de um programa que eu vi também aqui, do seu programa, em que você começava, ao invés do poema, você começou com aquela música do 14 bis, né? Estão te maltratando por dinheiro, né? Sim. E eu acho assim, essa é uma grande preocupação que temos no território das bacias, né? Temos aí vários exemplos no nosso país aqui, né? Desmatamento da Amazônia, né? Tem vários casos, se a gente quiser olhar para esse lado, né? Aprovação dos transgênicos, né? Que ela não foi aguardada por vários agricultores que quiseram passar a utilizar transgênicos antes, né? De serem aprovados. A questão do Cerrado e Caatinga não serem patrimônios nacionais ainda, né, assumidos aí. Então, inclusive agora o Cerrado apresenta-se como território onde pode ser que tenha uma grande plantação de trigo no Brasil agora, né, que a Embrapa está aí desenvolvendo o trigo para essa região. Então, assim, preocupa-me muito, né, esse cuidado que temos aqui com as bacias, né, de todo o país, mas de nossa região também. É isso. Ricardo, nós temos no Brasil uma cultura de um aprendizado antigo, de que o Brasil tem água em abundância, e de fato tem. Porém, se não houver um manejo adequado, não houver uma relação respeitosa, e em função justamente desse cenário econômico que a gente tem, o que está acontecendo? Todo esse manancial maravilhoso que a gente tem, essa quantidade de bacias hidrográficas que nós temos dos diferentes biomas do Brasil, estão se comprometendo pela poluição, pelo aterramento de nascentes, pela expansão da atividade agrícola sem um devido cuidado, pela irrigação também sem um devido cuidado. Então, eu vejo que o Comitê de Bacia Hidrográfica, ele é um vetor de conscientização e de apropriação pela sociedade civil desse patrimônio que é de todos nós. Como que a gente pode levar para as pessoas essa consciência do patrimônio que cada um de nós tem por termos essas águas no Brasil, e o que nós podemos fazer para somarmos com os poderes públicos e os poderes públicos somarem conosco nessa ética de cuidado? Eu volto a citar o caso da bacia hidrográfica, Regina, do Ribeirão Sobradinho, aqui no Distrito Federal. É uma bacia, eu estive visitando essa bacia até nas semanas anteriores aí, e é uma bacia que apresenta, no momento, um elevado nível de degradação de suas nascentes, pelo ter ocorrido ali a ocupação por condomínios urbanos e a ocupação do território sem o sistema de drenagem. Nós tivemos a formação de uma grande vossoroca na nascente da bacia. E depois temos aí algumas cargas de poluição sendo lançadas nessa bacia, o que acaba comprometendo as águas dessa bacia. E aí como que nós podemos então trabalhar para reverter essa situação? Em parte, como eu falei, conhecendo o território, entendendo os aspectos do território, entendendo o que está acontecendo em termos físicos ali no território, no solo da bacia, na ocupação do solo, para onde estão sendo direcionadas as águas urbanas. E aí vamos lembrar, Regina, que a gente tem, hoje devemos estar chegando em torno de 90% do Brasil, a população ocupa áreas urbanas, então isso tende a crescer ainda, Então, assim, como as áreas aqui no Distrito Federal representam um pouco do que está acontecendo em grandes centros urbanos no Brasil, a expansão dessa fronteira urbana é um dos aspectos. E aí o outro lado, como você citou, a questão agrícola, temos aí na região aqui muita agricultura, e eu diria que, assim, o agricultor, aquele pequeno agricultor, que ele está em contato diário com a bacia hidrográfica, com a natureza, ele não é o grande culpado dessa história. Acho que o grande culpado é aquele quem, hoje em dia, na questão do agronegócio, quem fica distante, quem não conhece mais os sistemas naturais, e quem toma as decisões sem conhecer quais são os impactos que vão ser trazidos para esses nossos sistemas. Então, tudo isso junto surgiu aí, com a Política Nacional de Recursos Hídricos, essa figura que eu gosto muito, Regina, nós gostamos, eu tenho muito carinho, muito apreço, que é a figura desse colegiado, que é o Comitê de Bacia Hidrográfica. Então, a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela vem de 97, é muito moderna, aumentando a governança na bacia, no território da bacia hidrográfica, e trazendo mais a sociedade a participar das decisões políticas. Então, não temos mais apenas o governo tomando as decisões. No Comitê de Bacia, temos participação também dos usuários da água, ou seja, dos agentes econômicos, de quem utiliza a água para algum fim econômico, e também temos a participação social.
as representações da sociedade. Então, dessa forma, é um colegiado que eu diria muito moderno, né, muito avançado aí no sentido de trazer a sociedade a participar. E tomarmos a decisão em conjunto. Isso representa um avanço para a gestão, porque uma vez, né, diferente daquela política mais, né, inicial, né, de comando e controle, né, que quando você traz a sociedade a participar, as decisões, né, no fundo, são mais respeitadas. E aí a gente espera, então, que com essa conversa toda, e trazendo as questões, né, o Comitê de Bacia Hidrográfica ele tem o intuito aí, né, de resolver em primeira instância, ou seja, quando eu tenho um problema, um lago, um rio, uma represa, né, os corpos aquáticos, né, quando eu tenho um problema de poluição, que eu não estou conseguindo resolver, eu estou vendo que alguém está poluindo o ambiente, quando eu tenho um problema de alguém está captando água demais, e aí o rio está ficando seco, eu posso levar em um primeiro momento para o Comitê de Bacia. E é lá que nós vamos discutir esses conflitos e decidir, né, sobre eles. Lá nós temos a participação do órgão gestor, né, que é o órgão gestor de recursos hídricos que representa o governo, nós temos a participação dos usuários, de uma companhia de saneamento, dos agricultores, e lá nós podemos discutir e receber, né, de braços abertos aí, as falas da sociedade como um todo. Então, essa figura, Regina, eu vejo como uma das formas que nós estamos tendo, e aí, né, que veio através de uma política nacional de melhorar, né, melhorar esse nosso cuidado com esse território da bacia hidrográfica e poder tomar decisões melhores. Sim, inclusive, Ricardo, você tem dito várias vezes que nós, no comitê, nós somos um parlamento das águas, né? E nós temos ali vamos dizer, um instrumento forte de cuidado e gestão e que a maioria da população brasileira desconhece esse parlamento, né? Desconhece a força de representatividade que é um comitê de bacia. Então, eu acho que nós podemos aproveitar para trazer para os nossos telespectadores esse significado, para que a cidadania possa se apropriar mais dessa instância. O que você poderia trazer sobre isso? Regina, essa é uma das nossas lutas, né, no comitê, em processos aí informativos, de comunicação, melhorar esses processos e também processos educativos, né? Tem trabalhos aqui no Distrito Federal, pelo órgão gestor aqui, né, que é a ADASA, também com educação ambiental nas escolas. Então, acho assim, é um conjunto de ações que a gente, para a gente o quê? Para a gente tentar trazer mais a sociedade a entender primeiro, né, as regras do jogo. Quais são as regras do jogo? Onde, né, numa democracia, eu como cidadão, eu posso participar? E onde eu tenho o dever de me colocar, né, de me manifestar quando eu vejo alguma inconsistência, quando eu vejo um problema ocorrendo, né, no território da minha bacia hidrográfica. Então, eu acho que é fundamental, cada vez mais, a sociedade conhecer esses colegiados que estão sendo, que as políticas trouxeram, né? Esse é um deles, né? Um deles é o Comitê de Bacia Hidrográfica. Eu acho muito importante o que você está trazendo, Ricardo, pelo seguinte, porque, por exemplo, lá tem algumas regiões do Distrito Federal, como a área Granja do Ipê, a própria Serrinha do Paranoá, a gente poderia dizer em vários lugares do Brasil, mas vou pegar esses dois casos para pontuar, né? Onde a gente vê assim, que você acena com um projeto de educação ambiental que envolva as escolas, no caso da área Granja do Ipê, por exemplo, a escola rural. Então, é belíssimo você ver o processo de apropriação pelos professores, pelos alunos, né, do conhecimento do território, o que isso reverbera no seio de uma sociedade, ao ponto que a escola lá da área Granja do Ipê recebeu o prêmio esse ano da ADASA pelo trabalho que ela desenvolve de proteção desses córregos que passam pela área Granja do Ipê. A mesma coisa a gente vê na Serrinha do Paranoá, né? Toda uma mobilização, a criação de um parque agora, protegendo nascentes. Quer dizer, é a cidadania mobilizada se oferecendo como parceiro do Estado, né, para uma gestão harmoniosa dessa preciosidade que é a água. Então, assim, como que nós podemos, Ricardo, na sua experiência, e você como educador da Universidade de Brasília, como é que a gente pode expandir essa rede de sensibilização e de consciência no manejo, no uso e na reverência à água?
Gina, a gente precisa um pouquinho da motivação das pessoas, dos cidadãos. E a gente, assim, tem que tentar chegar até eles de um lado, né? Mas de um outro lado a gente precisa desse apoio também. Você estava citando aí vários exemplos positivos. Eu estava ontem, né, em conversa com uma escola aqui da região que tem uma missão muito importante também, que é a Escola PAC da Natureza de Braslândia. Estava numa conversa lá com todo o colegiado de professores e discutindo temas como esses que estamos discutindo aqui hoje. E aí eu vejo a importância dessas, da educação formal e também da educação informal, aí, outros eventos, né, e outras possibilidades de interagir com a comunidade. Agora, eu queria trazer também a importância a gente falou de comitê de bacia aqui, mas o que você está colocando é muito importante, porque o comitê de bacia é um dos colegiados que a política traz. Então, assim, vamos dizer, do núcleo mais duro da gestão, né? Mas, assim, é cada vez mais importante a atuação de cada cidadão, de cada grupo de cidadãos nos seus territórios. E aí, obviamente, aqui nós estamos discutindo hoje as águas, então eu estou trazendo sempre a bacia hidrográfica, mas, né, de todos os territórios aí. Então, essas mobilizações, né? Eu lembro ainda como estudante, né, do curso de Ciências Biológicas, né, eu fiz Biologia lá na Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo. Eu lembro a gente tentando montar lá uma associação já naquela época, em defesa lá do ambiente da região, né? Então, eu acho que são essas pequenas iniciativas que são fundamentais. E você trouxe aqui exemplos importantes. Hoje nós temos um grupo de trabalho do Comitê de Bacia, que foi relacionado à bacia do Ribeirão Sobradinho, que eu já citei aqui, que foi motivado justamente pelas lutas da sociedade lá, em trazer a questão, em brigar para que o ambiente melhore, em brigar para ter uma bacia hidrográfica e um rio com a qualidade que eles tiveram já em anos passados aí, né? Voltar a poder tomar banho nas cachoeiras lá, que são tão belíssimas, né? E hoje, né, tão impróprias para banho. Então, assim, essas pequenas agrupamentos, mobilizações, são fundamentais para que a gente consiga realmente cuidar do jeito que a gente quer das nossas águas aí, né? Então, eu acho isso básico. E, Ricardo, eu gostaria de trazer uma reflexão também, e pedir sua opinião, porque nós falamos na gestão da água do ponto de vista de um consumo, mas nós também temos a água que nós usamos e já devolvemos, né? Então, por exemplo, nas cidades, nós recebemos a água que vem nos rios, que abastecem nossas casas, e devolvemos essa água com uma série de intervenções já, de química e tal. Então, eu vejo que não tem como a gente pensar a gestão da água sem atrelar a reflexão sobre a questão do saneamento, né, que muitas vezes é negligenciada e que recentemente no Brasil gerou toda uma discussão por conta dessa questão, né, do saneamento. Então eu queria ter o seu olhar, como é que você percebe esse avanço que precisamos realizar no Brasil? Eu tive a chance, Regina, como você colocou na apresentação, de trabalhar durante os anos 2007 a 2009 no programa de revitalização de bacias hidrográficas. Trabalhei muito na bacia do São Francisco, e aí eu vi, assim, tivemos muitos investimentos em saneamento. Essa é uma parte fundamental, né, a todos que estão nos assistindo. O saneamento é parte básica, né, nós resolvemos boa parte dos problemas de poluição da água e recuperarmos as bacias no Brasil, em função de, justamente, inserir o tratamento de esgotos, a questão dos resíduos sólidos, e o cuidado também com as águas urbanas, né. Hoje em dia as tendências, né, são cada vez mais nós segurarmos, né, o contrário do que foi no passado, né, de afastarmos rapidamente as águas das cidades e aí tinha um impacto muito grande isso, né, chegada dessas águas nos ambientes aquáticos. Hoje, né, a motivação é inversa, nós segurarmos essas águas nas cidades para que cheguem aos poucos, como ocorre na natureza, nos ambientes aquáticos. Então, o saneamento é básico para que a gente tenha essas ações. E aí eu vi muito investimento sendo feito no Brasil, ao longo dos últimos anos, mas a gente precisa realmente muito mais. E nós vemos aqui, isso que você mencionou, Regina, nós vemos aqui no Distrito Federal, por exemplo, águas que saem do Distrito Federal e já vão servir, já são mananciais, né, os rios que deixam do Distrito Federal, tem um deles, por exemplo, que já vai servir de manancial de abastecimento humano para a cidade de Santo Antônio do Descoberto, no estado de Goiás. Então, é isso que acontece no Brasil todo. Nós temos vários impactos que acontecem, né, nessas águas, e só que nós temos que ter essa preocupação com essas águas, elas vão caminhar aí, né, como disse o Mário Quintana, né, nunca é o mesmo rio, sempre é outro a passar. Essa água que nós jogamos aqui, ou essa poluição, ela vai descer o rio e vai estar chegando, se tivermos, né, outros usos abaixo, né, a jusante, nós vamos ter aí, então,
impactos para outras populações, e nós definitivamente não queremos isso. Então, nós temos que ter esse cuidado. Saneamento é um passo fundamental para que a gente resolva, então, Regina, a maior parte dos nossos problemas no nosso país ainda. Sim, e já que nós estamos falando no Mário Quintana, eu achei aqui um pequeno poema dele, que é quase um haikai. Diz assim: aquele fiozinho de água não era um rio, bastava-lhe ser um fio de música. Então você veja bem, assim, essa coisa da água, ela está no nosso imaginal, ela está no nosso histórico, ela está na nossa simbólica, ela está presente em todos os referenciais nossos de vida. Não por acaso viemos no útero das nossas mães imersos em água, né, Ricardo? No entanto, a sociedade se distancia desse valor intrínseco, né? E esse é um aspecto que tem mobilizado muitas reflexões, e eu gostaria de ter a sua opinião, que é justamente essa questão, né? Porque nós temos, já que a água é essa simbólica, esse elemento precioso, que inclusive em diferentes tradições espirituais, ele significa um portal de transmutação, de limpeza. Então tem um caráter espiritual sagrado na água. E, no entanto, as nossas discussões, nesse momento, passam por um desafio contemporâneo que precisa ser encarado, que é a discussão da água como direito e bem, e a água como mercadoria, a água como commodity, né? Então, assim, são dois paradoxos que eu acho que expõem bem a situação, mesmo o desafio nosso desse momento de valor, né, de uma questão de valor, porque esse valor determina ações, determina políticas públicas. Como é que você percebe essa questão? Regina, de um lado, nós temos aí, né, toda a influência da gestão de recursos hídricos em alguns países da Europa, né, Espanha, França, Alemanha, que serviram de base para a formação da nossa política aqui no Brasil, da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, e um dos instrumentos dessa nossa política é justamente a cobrança pelo uso de recursos hídricos. De um lado, eu vejo os aspectos positivos desse instrumento da cobrança, porque, na verdade, a cobrança, né, nos recursos hídricos, essa cobrança especificamente, né, depois a gente pode falar da outra cobrança em relação à questão do saneamento, essa cobrança ela tem a ver, e tem um histórico já, né, de resultados positivos. A gente pode citar o caso da França, né, de que quando começou essa cobrança, que não é um imposto, não é uma taxa mais, né, a cobrança de recursos hídricos, na verdade, é um rateio. Quais são os problemas que nós temos? E quanto custa resolver esses problemas na bacia? Então, aí nós temos os valores e nós vamos fazer um rateio desses custos entre os usuários, né. Então, essa seria a ideia da cobrança pelo uso de recursos hídricos. Tanto é que na cobrança aprovada aqui no Distrito Federal, na equação lá nós colocamos um fator que é assim, ele anula todos os outros, né? Então, se em um determinado ano nós não tivermos nenhuma obra, nada a ser feito aqui, nosso sonho, né, a gente chegar num ponto em que nós não temos mais problemas, nós vamos zerar esse valor, e aí ele vai zerar toda a equação da cobrança e não temos que fazer cobrança alguma, né? Então, essa é a ideia da cobrança pelo uso de recursos. Então, ela tem um aspecto positivo. Na França, nitidamente mostra, né, a melhoria da qualidade das águas das bacias, depois com a implementação da cobrança. Agora, obviamente, ela pode ser usada aí, tem outras questões, né, na história de cobrança, né, pelo uso da água, na questão da privatização do saneamento, e aí são discussões, assim, que tem lados e lados, né. Eu diria que nessa história que eu falei dos problemas do nosso país, Regina, se a gente ainda tem 55% do esgoto sendo lançado in natura no nosso país, nós temos muitos problemas de poluição nos ambientes aquáticos. Então, tem locais. Pode falar, Regina. Desculpa. E nesse momento, então, em que nós estamos com essa pandemia, nós vemos como é fundamental que a água de qualidade chegue a toda a população, né? Então, a gente tem aqui um trabalho que está sendo desenvolvido na Universidade de Brasília, que justamente observa essa questão do acesso à água nas ARIs, que são as áreas de relevante interesse social. E nós vemos que na capital da República nós temos situações em que populações não têm acesso à água, né? Então, como que numa pandemia e num país como nós falamos com essa abundância de recursos, a gente tem esse desafio de gestão,
de não permitir que outras pessoas, ou que todas as pessoas tenham acesso à água de qualidade, né, Ricardo? Eu diria, Regina, que a pandemia, ela nos traz a chamada para darmos o próximo passo como humanidade. Sim. E como humanidade em termos globais e como humanidade em termos regionais e locais. Eu acho que aqui, né, nós olhamos isso, o Distrito Federal, já faz um tempo aí que nós pesquisamos, trabalhamos lá no município de Novo Gama, que é um dos municípios aqui que apresentam dados mais críticos aqui em relação ao aspecto de saneamento, etc. Então, eu lembro que nós tivemos até uma pesquisa no lixão do município de Novo Gama, e há uns 2, 3 anos, e nós fizemos um vídeo até mostrando, né, a 60 quilômetros mais ou menos da Praça dos Três Poderes, nós temos um lixão a céu aberto, e que pode inclusive impactar as águas lá do reservatório de Corumbá 4 no braço, em que nós vamos ter a captação para o Distrito Federal e para Goiás. Então esse é um exemplo, né, e não precisa ir tão longe, como você mencionou. Aqui dentro mesmo do Distrito Federal nós temos hoje, infelizmente, uma parte da população que não tem acesso à água, né, para o seu abastecimento. Tem uma série de razões para isso, porque estão localizadas em áreas que são consideradas aí, impróprias, e aí legalmente o saneamento não pode intervir, etc. Mas eu queria chamar a atenção aqui para, né, alguns direitos, né, que por incrível que pareça são recentes, né, 2010 aí, temos então o entendimento da ONU de a água como direito humano, e por mais que seja uma declaração, né, somos signatários de uma declaração que é algo muito frágil, né, em termos de gestão, mas, assim, eu acho que a gente tem que trazer aqui, e a pandemia nos lembra isso, nós temos que trazer o nosso aspecto humano aqui, de enxergar de uma vez por todas, né, a água e o saneamento básico como direitos humanos, e resolver esses problemas. Nós temos que, seja por taxas sociais, seja por cobranças variadas aí, mas, assim, de alguma forma, a sociedade como um todo, ela precisa ter esses direitos atendidos. Não tem como, sem água ou sem saneamento, nós pensarmos em atender outros direitos que são inclusive citados lá nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, para 2030. Então não tem como, né, eu ir para direito à educação se eu não tenho saneamento, água em casa. Não tem como eu ter acesso a outros, né, a outras vivências que estão aí atribuídas nos direitos humanos se eu não tenho saneamento e água em casa. E esse é um problema que nós temos aqui ainda, Regina. Então, eu acho assim, nós temos que trabalhar para limpar isso, né, de uma vez por todas da história da humanidade, começando nos nossos próprios territórios, né. Sim, Ricardo, e você trazendo isso me lembra que nós agora, na América Latina, tivemos a vitória na Bolívia, né, do Arce, que traz uma outra perspectiva, e que na Bolívia, los derechos de la naturaleza, né, a Pachamama, está na Carta Constitucional como um sujeito, né, um sujeito de direitos, né? Então, a água, ela é um sujeito de direitos também, né? Então, eu acho que pensar a água como direito, né, pensar os direitos humanos de acesso à água, que está atrelado à dignidade humana, é fundamental. Então, que a gente possa expandir essa consciência, prestar atenção em outros povos, né, como no Peru, como aconteceu no Equador, aqui nossos vizinhos, né, que tiveram mobilizações muito interessantes, manifestando uma consciência de cidadania pelas águas. Então, eu acho que no Brasil a gente pode, de repente, começar a construir essa consciência, essa reverência, esse amor, como diz o nosso querido poeta Mário Quintana, né? Ouvir que o rio é um fio de música, né? Deixar que essa música cante para as nossas mentes e os nossos corações. Ricardo, queria te agradecer muito, nós estamos chegando ao final do nosso programa, e eu deixo para você fazer o nosso fechamento. Diga as palavras para os nossos telespectadores. Regina, fico muito feliz, né, de novo de estar aqui, e eu trouxe aqui, já que você começa sempre com um poema, eu vou acabar então com um poema aqui, um trechinho de um poema de Clarice Lispector, dizendo o seguinte, Regina, o poema Mude, né? Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque e ouvir o canto dos passarinhos. Veja o mundo de outras perspectivas. E eu trago uma frase daquele psiquiatra falecido de São Paulo, né, José Ângelo Gaerça, que dizia o seguinte: quem não se envolve, não se desenvolve. Então, essa que é a questão. Mude e se envolva. Né, se envolva com o seu território, se envolva com as questões, conheça o seu território e comece pelas águas, que tem, né, toda essa motivação, né, para conhecê-las e protegê-las. Sem conhecer, a gente não consegue se envolver com os problemas e a gente não consegue mudar os problemas também.
Então é isso, Regina, essa seria a minha mensagem de encerramento aí. E agradecer novamente pelo convite. Muito obrigada, Ricardo. Então, o Ricardo trouxe um convite para cada um de nós, para a gente se envolver. Então, olhe com outro olhar e outro ouvido para as nossas águas do mundo, porque ela precisa dos nossos cuidados. E tem muita gente desejosa de fazer essas mudanças. Gratidão e até o nosso próximo encontro.